Olá, seja muito bem-vindo ao curso de liderança do Ministério do Adolescente da Divisão Sul-Americana. Nós estamos na fase 2 e nesse momento eu quero convidá-lo a fazer uma viagem comigo pela revolução digital que nós estamos enfrentando no nosso mundo hoje. O tema da palestra de hoje será a mídia do bem versus a mídia do mal. Você já reparou como nós hoje estamos completamente envolvidos pelo mundo digital? Você líder, você professor, faz parte do mesmo grupo que eu faço, que são aqueles que nasceram em um mundo onde ainda não estava totalmente envolvido pelo digital e que com o passar do tempo nós nos vimos inseridos nesse mundo digital. E hoje o nosso desafio se torna cada vez mais intenso, cada vez mais forte, cada vez mais específico. Nós precisamos falar a essa nova geração de nativos digitais. Portanto, aperte o seu cinto aí, vamos juntos fazer esta viagem e buscarmos ferramentas, buscarmos estratégias e ideias para que o nosso ensino para os adolescentes seja cada vez mais relevante. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia para começarmos o nosso estudo. Está o texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e o versículo 15. Você vê a referência do verso na tela. Vamos ler juntos este verso. Diz assim a Bíblia. E disse-lhes, quem está dizendo aqui é o próprio Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Há um outro verso também importante, está em Apocalipse, capítulo 14 e o versículo 6, nesse mesmo contexto. Apocalipse 14 trata das 3 mensagens angélicas. E essas 3 mensagens angélicas são mensagens que Deus envia ao seu povo nos últimos dias da história da humanidade. E aqui em Apocalipse 14, versículo 6, diz assim a Bíblia. Palavras de João. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Isso significa que o nosso desafio é pregar o evangelho para o mundo inteiro. Diante disso, nós nos deparamos com uma sociedade cada vez mais tribalizada, como dizem alguns. Há nichos específicos de pessoas com pensamentos diferentes, com influências diferentes, e aqueles que ensinam, e aqueles que pregam, e aqueles que têm a responsabilidade de conduzir, principalmente adolescentes, no conhecimento dessa verdade, é imprescindível entendermos um pouquinho melhor como as pessoas, como os adolescentes estão pensando nos nossos dias. Há uma frase que eu gosto bastante, escrita por John Stott. A frase diz assim, os melhores pregadores. Bom, você pode colocar aqui, de vez de pregador, os melhores professores, os melhores instrutores. São diligentes. São pessoas que conhecem as pessoas do seu bairro, conhecem a congregação e que compreendem o cenário humano com toda a sua dor, prazeres, glória e tragédia. Isto significa que nós precisamos conhecer exatamente como as pessoas estão vivendo, quais são as influências que elas recebem, porque isso vai fazer com que nós nos tornemos professores mais eficientes, professores mais eficazes. Cada geração defronta-se com um problema, diz o autor dessa citação, que é falar de maneira comunicativa no tempo no qual vive. Ele continua dizendo, é problema que não pode resolver sem uma compreensão da situação existencial, em constante mudança com que se defronta. Para que consigamos comunicar a fé cristã de modo eficiente, portanto, temos que conhecer e entender as formas de pensamento da nossa geração. É por isso que esse treinamento está sendo levado até você, para conhecermos um pouquinho mais o pensamento da nossa geração. Há uma foto que eu gosto bastante. Esta foto está aí na sua tela, mostra como o mundo hoje está dividido e dividido pela comunicação. De um lado, você encontra aqueles que são os nativos digitais. São aqueles que nasceram em um mundo online. Eles não sabem o que é a vida sem internet. Eles não sabem o que é um mundo sem smartphone, sem tablets. Do outro lado, você tem aqueles que nasceram em um mundo onde essas coisas não existiam e que em um determinado momento passaram